Bom dia, edição do dia 6 de janeiro da cor do dinheiro e do ano da graça de 2020. Vá lá, até agora não me enganei no ano. Bom, enquanto eu acerto aqui a câmara e alerto para quem não saiu de casa ainda que se agasalhe porque está um frio do caraças, vamos então ao programa de hoje. E começar, naturalmente, e como sempre, pelo período de ordem do dia. Porquê? Olha, lembra-se de uma história que nós temos comentado de forma sistemática aqui desde agosto, que é, o Fisco nunca atualizou a componente ambiental em termos de idade dos carros que são importados. Como sabe, a fiscalidade automóvel tem duas componentes, uma sobre a cilindrada e outra sobre o ambiente. Ora, quando se importa um carro de fora, com vários anos, é preciso fazer a correção etária do próprio imposto. Ora, isto era feito na cilindrada, não era feito no ambiente. E o Fisco obrigava a quem fazia importação de carros pagasse tudo, esse valor na totalidade. Ora, houve quem tivesse reclamado, ganhou a ação, o Fisco não devolveu o dinheiro. Houve um segundo que ganhou a ação e o Fisco não devolveu o dinheiro. E quando nós chegámos ao Orçamento de Estado para 2020, a norma estava exatamente igual. Bom, soubemos na sexta-feira que, afinal, o Fisco está na disposição de devolver o dinheiro que cobrou mais. Olhe, só podemos bater palmas, porque ficava muito mal ao Estado, porque a Autoridade Tributária da União é o Estado, ficava muito mal ao Estado estar perante uma situação em que a decisão já foi tomada pelos tribunais, só faltava recorrer aos tribunais da União Europeia e agora admite que vem corrigir isso. E, portanto, ainda bem. Tarde e más horas, mas ainda bem. Segundo ponto. Catarina Martins diz que não há condições para aprovar o Orçamento de Estado. Esta é de rir. Eu ouvi isto no fim de semana. Parece que a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda concluiu que das duas uma, ou há negociação, há cedências, ou então se vota contra ou abstém-se, o Bloco de Esquerda. Diga uma coisa, você acredita mesmo que o Bloco vá votar contra o Orçamento de Estado? Não há nenhum partido nas atuais condições, ou seja, na atual conjuntura, que possa correr o risco de chumbar o Orçamento de Estado. Portanto, o que nós estamos aqui a ver é conversa para eleitor ver. E eu vou explicar porquê. A Catarina Martins já sabe, e até porque eu lhe vou explicar a seguir porquê, com dados concretos, e não são meus, são da UTAU. A Catarina Martins e o Bloco de Esquerda já sabem que o Governo vai ceder em alguma coisa, a menos que não seja no aumento extraordinário das pensões. Já sabe o que é que eu penso sobre isso. E, portanto, vem dizer isto porque já sabe qual é o resultado. Ora, daqui a uns dias, hoje começa a discussão na especialidade na Assembleia da República, e eu também já lá vou, daqui a uns dias, quando o Governo ceder em alguma coisa, vem dizer, não, ou nós vamos aprovar, ou vamos abster, precisamente porque o Governo foi ao encontro das nossas exigências. Está a perceber como é que se faz política? É politiquice. Terceiro ponto. As urgências do Hospital do Litoral Alentejano, que serve Odmira, Grândola, Sines, está a ver, não é? A extensão da área e o número de pessoas. Esteve sem médicos generalistas nas urgências. Isto diz muito da ministra quase temido e diz muito do estado do SNS. Eu vou só chamar a atenção para uma coisa. Desta vez não foi falta de especialistas, ok? Desta vez foi médicos generalistas. Isto não está um caos, como diz a senhora ministra. Pois não. Ela deve ter reinventado o significado da palavra caos. Mas eu já lá vou, porque este programa de hoje vai ser passado quase exclusivamente a falar sobre a ministra quase temido. Eu acho que ela um dia é quase ministra. O Ministro da Educação, ponto seguinte, diz que há mais 2.000 professores no sistema de ensino. Então só podemos concluir que ele é um perfeito incompetente.
não é? Se há mais de 2.000 professores e houve alunos que chegaram às férias do Natal e às festas do Natal sem aulas em pelo menos 3 disciplinas, e isto quer dizer, das duas uma, ou este tipo é o maior mentiroso que está no governo, ou então acha que somos todos estúpidos, ou então, não, são 3 hipóteses, ou então é um dos maiores incompetentes que eu já vi. Decida você. Mas eu explico. Sabe qual é o problema dos 2.000 professores? É que ele não está a falar em termos líquidos. Ele está a falar dos professores que foram contratados para substituir quem está em falta. Aquela esmagadora maioria dos 2.000 professores é para isso. Percebe? Com papas e bolos se enganam os tolos. Se você faz parte dos tolos, olhe, vá na história. Eu ia pegar no retrato da direita, mas vou deixar para amanhã. E porquê? Porque já percebi, são 7 minutos já de período de ordem do dia, e eu encurtei hoje deliberadamente porque nós temos muito que conversar sobre a Ministra da Saúde. Então vamos lá começar pela entrevista que ela deu à TSF, e julgo que era em conjunto com o Diário de Notícias de sábado. A Ministra começa por me dizer uma coisa que mostra o alheamento ou a tentativa de nos passar um atestado de incompetência a nós que somos portugueses e utentes do Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque ela vira-se e diz assim: não há nenhum caos nos hospitais, e referindo-se naturalmente ao problema das urgências. E diz, o que há é picos de afluência. Bom, primeiro, vamos lá separar as duas coisas. Vamos a factos, ok? Nós estamos no período mais agudo já da crise do surto de gripe. E, portanto, de facto, houve um aumento do recurso às urgências. Bom, isto acontece todos os anos, por esta altura. Ora, o que é estranho é que, acontecendo todos os anos por esta altura, o Ministério da Saúde não consiga ter um plano de contingência minimamente eficaz. Bom, agora vamos esquecer isto. Vamos tirar a sazonalidade e vamos para aquilo que é a situação estrutural nas urgências. Então vamos lá. Urgência pediátrica do Garcia Dorte. Está fechada há quanto tempo? Bom, filas sistemáticas no Hospital de Viseu, que não dá vazão ao problema. A situação que você viu, descrita há bocadinho, no Hospital do Litoral Alentejano. Quer mais? Olha, os problemas que sistematicamente acontecem no sul do país, no Algarve. O Hospital de Portimão, que chegou a não ter capacidade para atender a grávidas. O Hospital de Faro, que teve o mesmo problema. Ainda na semana passada falámos aqui da viatura de emergência para para nascituros, e que foi preciso levar uma ambulância de Lisboa. Deixa-me só ficar por aqui. Mas espera aí, quer mais? Olha, o Hospital de Padre Américo, Penafiel. O Hospital de Gaia. Há dias alguém me contou uma cena inacreditável sobre ratos no Hospital de Gaia. Está aqui um espectador a contar uma história. Eu até acabei por não dizer nada aqui porque quis me informar se era verdade. E de facto já falei com vários profissionais do Hospital de Gaia que me confirmam isto. Mas enfim. Você acha que são casos a menos? Acha que isto que se descreveu aqui não é uma situação de caos, não é nas urgências, é no Serviço Nacional de Saúde? Quem é que esta ministra pensa que engana? Bom, aqui chegados vale a pena fazer uma pergunta. Porquê é que esta senhora sistematicamente vem desvalorizar problemas que são problemas graves no SNS? Eu vejo 3 explicações. Primeiro, é pancada ideológica. Eu já uma vez disse que ela é maluca. Eu acho que ela é mesmo maluca, percebe? Porque aquilo é pancada ideológica, percebendo a possibilidade. A segunda, a mulher é doida, não percebe nada do assunto. Ela percebe, ela conhece bem o sistema. Terceiro, ela não vai às urgências. Esse é que é o ponto. Primeiro ponto, ela tem uma pancada ideológica.
Você recorda-se aos meses que eu gozo com ela, porque ela mal chegou ao Ministério, convocou uma vez uma conversa com os jornalistas, isto é textual, percebe? É só você recorrer a fazer pesquisa, em que ela às tantas diz, isto é um governo assumidamente de esquerda. Portanto, as opções são de esquerda. Isto é verdade. O que condiciona as decisões dela, mais do Primeiro-Ministro António Costa, são decisões ideológicas. Bom, mas não é só isso. A Ministra, quase temido, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças e todos os políticos em geral, nomeadamente políticos de peso, não recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. Não vão às urgências, com raríssimas exceções. E, portanto, diga-me uma coisa. Se você não vai às urgências, se você não usa o SNS, como é que você pode fazer afirmações sobre não há caos? Há caos, sim senhor. Aquilo é uma miséria. Bem, não me venham dizer, como fez aquela deputada do Partido Socialista, que vem dizer na semana passada, que era motivo de riso, que o Governo está a resolver os problemas deixados pelo Governo, peraí, há 6 anos ou 5 anos. Não, isto são problemas criados pelo atual Governo. Não vale a pena fugir à questão. Bom, mas já agora, porque vamos só ao ponto seguinte, há mais para falar da entrevista da Sra. Ministra. Quer ver? Olha, então vamos lá. A Sra. Ministra diz coisas completamente diferentes do que diz o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Bom, você recorda-se quando foi da discussão da Lei de Bases da Saúde, o Primeiro-Ministro afirmou textualmente e convictamente que não iria haver PPP na saúde, parcerias público-privadas. Não obstante, como todos nós sabemos, a ERS e o Tribunal de Contas dizerem que as PPP que se foram criadas, as 3, melhor, as 4 que existiam, prestavam um bom serviço e mais, poupavam dinheiro ao Estado. Mas já lá vamos, que essa é outra parte de maluqueira da Ministra. Mas vamos a esta. Ouça bem, está tudo no site da TSF, vá lá ouvir, está escrito também, está escrito, ok? Ouça esta. As PPP na saúde são para acabar de vez? Ou é só, como disse o Primeiro-Ministro, para fazer novas? Mas admite renovar as que já existem, como já ouvi dizer? Agora ouça isto. É esse o sentido da lei. Portanto, a regulamentação complementar da Lei de Bases da Saúde não pode contrariar aquele que é o espírito do legislador. Ou seja, aquela que foi a intencionalidade clara relativamente às PPP de gestão. Que eu saiba, as PPPs da saúde são de gestão. Pergunta do jornalista. Que é que podem existir no espírito do legislador? Penso que a intencionalidade é clara, que, por regra, as PPPs de gestão só serão admitidas em situações excepcionais, perfeitamente identificadas como extraordinárias. Agora veja a pergunta seguinte. Então, se é só em situações excepcionais, e se esse é o espírito do legislador, porque é que o Governo não quer fazer novas, admitindo que podem existir novas situações excepcionais? Resposta da Sra. Ministra. Porque é que diz que o Governo não quer fazer novas? Nossa Senhora! Mas esta senhora está doida ou faz-se? Então o Primeiro-Ministro não disse textualmente que não voltaria a haver, enquanto ele for Primeiro-Ministro, não voltará a haver PPP? Isto não saiu da boca do Sr. Primeiro-Ministro? É estranho. Eu explico-lhe. Ela está farta de saber isso. O problema é que a Sra. Ministra da Saúde deixa-se enredar numa teia de interesses que têm apenas a ver com o Estado e com o interesse público e com os lobbies públicos. E depois não tem forma de explicar aquilo que são as discrepâncias que aparecem dentro do próprio Governo em relação às opções para a saúde. Mas quer ver mais? Bom, que é para você perceber até o ponto a que chega a doideira. Bom, vamos então para as PPPs. Porquê? Porque a uma certa altura da conversa, o jornalista diz assim, então mas espera aí, deixa-me lá, bom, porque a uma certa altura da conversa o jornalista diz assim, então mas espera aí, o Tribunal de Contas, que é uma instituição que não se pode disputar na sua análise, aliás é um tribunal, vem dizer que é mais barato e que se presta melhor serviço com PPPs na saúde. Então, se é assim, porquê é que o Governo não admite fazer PPPs? Veja a resposta da Ministra.
A avaliação que temos feito das PPPs mostra que é um modelo que tem complexidades, que são dificilmente compagináveis com o que é a evolução da atividade existencial num contexto de SNS do tipo do nosso. Primeiro, isto é conversa, adjetivos pelo meio, por tudo, que ela não dá um facto, percebe? Não dá um facto para justificar que não há, porque é que não deve haver PPPs. Ou seja, são dificilmente compagináveis com um sistema como o CNS, que é o nosso. Bom, e agora, veja só, nós temos um modelo de SNS onde o financiamento é por impostos, a prestação é maioritariamente pública e a gestão é maioritariamente pública. Bom, e então, a questão é esta. Espera aí, sabe qual é o problema da ministra? O que é que a ministra está a dizer? Se nós fizermos PPPs, aquilo é uma chatice, temos que fazer um esforço, até de investimento, para acompanhar, para fiscalizar o que é feito. Nossa Senhora! Então, o esforço para fiscalizar o que é feito nos hospitais PPP é diferente do que o esforço que é feito para fiscalizar hospitais públicos. Ou seja, o Tribunal de Contas diz que as PPPs alargaram o serviço de saúde em Vila Franca de Xira. Ok? Pouparam 30 milhões de euros ao Estado. E esta senhora, ou seja, o Tribunal de Contas está a dizer que os hospitais públicos ganham mais. E esta senhora está-me a dizer que é preciso ter cuidado e criar um esforço adicional do Estado para fiscalizar, pois ela deve fiscalizar aos públicos. Ou seja, por maioria de razão, ela está a dizer, não, eu quero fiscalizar aqueles que são os privados, mas os públicos está tudo bem. Não, não está tudo bem, porque o que o Tribunal de Contas diz é que os públicos gastam mais do que os privados. Está a perceber, Sra. Ministra? Bom, ela está farta de saber isto, percebe? O problema dela, e é o problema em geral de quem tem complexos de esquerda, percebe? Sobretudo no SNS, é que não são capazes de admitir isto, percebe? Mas o que a senhora Ministra está a dizer, implicitamente, é que a redução de gastos com as PPPs tem a ver com a poupança de salários, porque se trabalha 40 horas. A senhora Ministra está a mentir. Eu poderia dizer, ela é ignorante, não estudou o assunto. Não é verdade. Quem acompanha a saúde, como ela acompanha há não sei quantos anos, sabe perfeitamente que disse uma mentira com quantos dentes tem na boca. Esta senhora está a mentir. E eu mesmo só me faz impressão como é que o CDS e o PSD andam a dormir na forma. Porque já deviam ter vindo no fim de semana desmentir textualmente o que esta fulana anda a dizer sobre a saúde. Esta entrevista é um nojo, percebe? Esta entrevista é a confirmação que das duas uma, ou a senhora é maluca, ou a senhora tem um complexo brutal em relação ao serviço, em relação aos privados. E acha que Serviço Nacional de Saúde é aquilo que é apenas feito por hospitais e por instituições que pertencem ao setor público. Instituições, como ela mesmo admitiu nesta entrevista, não fiscaliza ao contrário dos privados. Vá-se lá perceber porque é que uma pessoa assim continua no governo, não é? Deve ser pelos fretes que faz ao Sr. Primeiro-Ministro. Eu digo fretes em termos políticos, não é mais nada, ok? Bom, já vamos com 19 minutos. Eu vou deixar a história do Banco de Portugal, do Eurobic, para amanhã, porque não temos tempo. E vamos a outra história. E vamos a outra história porquê? Tem a ver com a conversa da Catarina Martins no início deste programa. Porquê? Hoje começa a discussão do Orçamento do Estado na especialidade, na Comissão de Economia e Finanças. E o Mário Centeno vai estar lá. O Mário Centeno teve uma surpresa no fim de semana. É que a UTAL, aquela instituição que está no Parlamento, que acompanha a execução orçamental e as questões orçamentais e ajuda os deputados a perceber aquilo, veio dizer que Mário Centeno escondeu, é este o sentido do texto da análise da UTAL, escondeu 255 milhões de euros no Orçamento de Estado. E escondeu porquê? Eu vou-lhe explicar. Primeiro, não me surpreende nada. Mário Centeno escondeu esta verba porque vai passar os próximos dias e as próximas semanas a negociar com a oposição. E o Primeiro-Ministro e Mário Centeno já sabem que vão ter que ceder, que é para ter, pelo menos, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Duas matérias, como sabe, uma delas tem a ver com as pensões e eu acho que aí a questão está praticamente decidida. E o que é que servem estes 250 milhões de euros de receitas que estão suborçamentadas? É muito simples. Mário Centeno vai utilizar aquilo para fazer cedências à oposição sem que tenha que alterar as previsões do Orçamento de Estado. Percebeu? Capixa. É assim que se faz política. E, portanto, a Catarina Martins, que já sabe isto, e já sabe que vai haver cedências, está a fazer o papel dela.
e a figurinha dela. Percebe? A Catarina Martins já sabe que vai haver excedências, já sabe que se vai abster e, portanto, vem dizer aquilo. Claro que vem dizer aquilo. O Mário Centeno tem tudo preparado para fazer as excedências sem ter que mexer naquilo que são as previsões orçamentais. Pronto, está aí a explicação. Só mais um pormenor em relação ao Mário Centeno. Você vai ver que se hoje a questão for levantada no Parlamento sobre os 255 milhões de euros que estão escondidos no orçamento, você vai ver que Mário Centeno ainda vai chamar ignorantes aos deputados, não é? Porque só ele é que percebe do orçamento que são orçamental. Não percebe mais ninguém, não percebe o João Miranda Sarmento, não percebe Rui Rio, não percebe mais ninguém, não percebe os deputados. Só Mário Centeno é que percebe do orçamento. Vai ver se isso não vai acontecer. Se não acontecer, eu pedirei desculpa. Bom, como eu reparei, eu deixei aqui uma questão para amanhã. Há outras questões que podiam ter sido abordadas hoje que não foram por uma razão muito simples. Como expliquei há bocadinho, era preciso analisar a fundo a entrevista da Sra. Ministra da Saúde. Mas já agora, faça-me um favor. Vá lá ler a entrevista de ponta a ponta, que é para você perceber a demagogia e a loucura que vai no Ministério da Saúde. E aquilo que lhe vai acontecer a si nos próximos meses, porque isto só vai piorar. Com pancadas destas, pode ter a certeza que só vai piorar. Bom, quero recordar que esta semana vamos ter o Think Tank, vai ser na quarta-feira, por volta das 18 horas, o regresso do Jorge Marrão e do Joaquim Aguiar, a análise semanal. Quanto a nós, amanhã de manhã, às 8, cá estarei eu para lhe atazanar o juízo. Para o final, fica aquele pedido de sempre, coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mesmo em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.